Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado desta saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. O seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo então respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sim. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver. Olhos voltados para onde? Para o céu. Olhos voltados e por ele, e pelo céu, e por ele construir. Vamos pedir mais uma vez a Nossa Senhora, Maria Santa e fiel. Maria Santa e fiel, ensina-nos, ensina-nos a viver. Olhos voltados para o céu, para o alto. Olhos voltados para o céu, e por ele construir. E por ele construir a nova vida, e por ele construir a nossa vida, a nossa história, não é isso? Hoje é um dia muito especial, como já falamos, quando, com toda a igreja, nós celebramos essa solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Imagina se os santos têm sua grande importância na igreja. Imagina Nossa Senhora. Se cada santo de quem somos devotos, a quem temos uma admiração, uma afeição, tomamos como modelo, tem a importância para nos ajudar a chegar até Deus, a irmos para o céu. Imagina aquela que nos trouxe o céu em pessoa. Olha que coisa linda na nossa igreja, a comunhão dos santos, a intercessão dos santos, o modelo de pessoas, de homens e mulheres, que de tão fielmente viveram seu batismo, a sua vida com Deus e em Deus, que são dignos de imitação. E como diz
se todos, em cada um com sua história pessoal, seu heroísmo cristão vivido neste mundo, significa muito para a gente, muito mais significa a Mãe de Deus. Muito mais significa aquela que nos trouxe a própria salvação em pessoa, aquela que nos trouxe a razão de todos os demais santos procurarem a santidade. Por isso que a gente não erra em pedir a intercessão de Maria. A gente não erra em recorrer a Nossa Senhora, que sabe que chegando nela, ali está Jesus. Maria, a propósito, não é o ponto final do nosso caminho, e nem ela quer ser. O que ela diz lá no capítulo 2 do Evangelho de São João? Façam o que eu disser para vocês. Foi isso que ela falou? Não. Fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora é sempre uma indicação para Deus. Então quem chega a Nossa Senhora não erra o caminho do céu. Maria Santa e Fiel, ensina-nos, cante isso. Ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu. E pelo céu, e por ele construir a nova vida. Canta agora só você, Maria Santa e Fiel. Maria Santa e Fiel. Você representa a igreja toda que crê nisso. Ensina-nos. Ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu. E por ele a nova vida. Irmãos, hoje olhando especialmente para a pessoa de Nossa Senhora, isso é importante mediante o que eu já disse para você no início. O sentido da nossa devoção na igreja, ser devoto deste ou daquele santo, ou de Nossa Senhora, não é simplesmente para termos a garantia de alguém a quem a gente recorre para trazer as coisas de Deus para a gente. Isso seria um utilitarismo devocional, né? Ou seja, o santo me serve porque eu sei que quando eu vou até ele, ele vai fazer minha vontade, ele sabe que o meu pedido é esse e portanto vai me trazer aquilo que eu peço. Isso não é devoção. A devoção nos leva a uma verdadeira imitação do santo. Se eu não sou devoto para colocar as qualidades, as características, o exemplo daquele santo, daquela santa na minha vida, tem alguma coisa errada. Então o sentido da devoção é procurar uma imitação, é praticar na própria vida aquilo que foi próprio da vida do santo de quem eu sou devoto. E hoje nós estamos diante da Santíssima Virgem. Interessante. Se você prestar atenção, existem muitas pessoas até que questionam: por que a Bíblia não fala tanto de Maria? Por que o Novo Testamento, por que os Evangelhos não falam tanto de Maria? É simples. Não é que o Evangelho, não é que a Bíblia não fala tanto de Maria. A Bíblia fala o essencial sobre ela, o suficiente para dizer que foi a escolhida por Deus, a eleita por Deus para ser mãe do seu filho. Isso é suficiente, primeiro. E segundo, porque os escritos canônicos, a palavra que nós temos como palavra de Deus, particularmente aqui o Novo Testamento, são escritos cristológicos. O centro da palavra é Cristo. Então o que tem sobre Maria, ainda que a gente diga que são poucas coisas, mas é o ideal, é o essencial, é o suficiente para mostrar que ela foi escolhida por Deus, e não precisava mais do que isso. Tudo do jeitinho que ela gosta, né? De ficar no lugarzinho dela, para que o filho seja apresentado, falando o suficiente da sua pessoa, das suas qualidades, das suas virtudes, mas sempre colocando ênfase
no Filho que ela nos traz. Inclusive, a própria importância, essa dignidade que nós atribuímos a Nossa Senhora é por causa do Filho. Nós não a declaramos como rainha, não é isso? Por quê? Por causa do rei, que é filho dela. Então a grande dignidade que Nossa Senhora tem, sim, e precisamos reconhecer e professar isso, é por causa do Filho. E se buscamos e se recorremos a Nossa Senhora, como disse a você, e precisamos fazer isso, é para procurar colocar na nossa vida aquilo que foi próprio da sua. O silêncio de Maria, a atenção, a fidelidade de Maria. Se nós olhamos esse relato de hoje do Evangelho, interessante que a estrutura do próprio relato do Evangelho que nós proclamamos hoje, ela é um pouco parecida com o Gênesis. A gente vai fazer essa relação agora. Nós temos inicialmente o momento do encontro, né? A palavra mostra o encontro, depois um diálogo, dentro deste diálogo as questões colocadas, porque no diálogo sempre há isso, as interrogações, as dúvidas, os porquês, e finalmente uma decisão. Tal como nós ouvimos no Santo Evangelho, nós ouvimos também na primeira leitura. Houve também lá um encontro de Deus com Adão e Eva, houve um diálogo, houve as questões e também teve uma decisão final. Só que há uma grande diferença da decisão, do desfecho que teve naquilo que nós ouvimos na primeira leitura, para esse relato que nós encontramos e ouvimos no Santo Evangelho. O encontro. Deus chega para conversar. Você percebe no livro do Gênesis, impressionante como Deus criou o ser humano. Tem lá um relato na palavra de Deus que diz que quando Deus se aproximava, você já leu isso na palavra? Quando Deus se aproximava, Adão e Eva escutavam os passos de Deus. Gente, olha com que comunhão o ser humano vivia com Deus. Quando Deus chegava perto, não precisava de muita coisa não. Deus chegava, o ser humano, pela graça da comunhão que tinha com o Criador, escutava os passos de Deus. E olha que tragédia o pecado criou na humanidade. O homem se distanciou de Deus. O homem fala, o ser humano perdeu a sua sensibilidade, a sua capacidade de percepção de quando Deus vinha. Não se percebe mais isso. Agora é o ser humano desesperado para procurar Deus, para encontrar Deus. Não se tem mais aquela comunhão original. O pecado provocou tudo isso. Por isso que Deus chega lá e vai conversar com Adão e Eva, e eles se esconderam. Veja que até isso mudou. Quando se tinha vontade de se deixar encontrar por Deus, eles agora se escondem. O pecado provocou inclusive isso. Antes do pecado era comunhão, era doçura, era ternura, era afeição de um para o outro, Deus e o homem Deus. Mas o pecado chega e estraga tudo. O pecado coloca uma negatividade no coração do ser humano, que agora ele tem vergonha de Deus, ele se esconde, ele não suporta mais a presença do seu Criador. Ele se escondeu quando Deus chegava. Nós nos escondemos porque vimos que estávamos nus, mas quem revelou que vocês estavam nus? Então houve um encontro, aí começa o diálogo. Quem revelou isso para vocês? Então vocês comeram do fruto da árvore do centro do jardim. E uma outra coisa que o pecado provocou na vida do ser humano: o não assumir as responsabilidades, o jogar para o outro. Adão disse: não, mas foi a mulher foi ela que me ofereceu. Aí a mulher: não, mas foi a serpente que... Ninguém assumiu a culpa. O homem joga a culpa para a mulher joga a culpa para a serpente. Se tivesse outro animal ali, a serpente, porque era ruim, tinha dito: não, foi o outro animal. Mas não tinha, ficou nela mesmo, e a culpa foi provocada dali. Mas para dizer que eles não assumiram a responsabilidade, não tiveram a coerência de dizer: erramos, pecamos, fizemos feio e queremos mudar. Não houve isso. O diálogo, os porquês, as interrogações. E termina a leitura dizendo que por conta disso, por conta da sua má escolha, por conta da sua falsa opção,
você vai ter que assumir agora as consequências disso. E foi o que aconteceu. O sofrimento, as dores, tudo que nós entendemos como consequência do pecado, começou a brotar, começou a crescer, começou a cada vez mais distanciar o ser humano do seu Deus. Diferente do que nós ouvimos no Evangelho, você percebeu isso. Olha que bonito. Deus mais uma vez entra na história humana, o anjo chega, o arcanjo Gabriel, ele vai anunciar o projeto de Deus na vida daquela jovem, ao encontro, a aproximação do anjo ou do arcanjo de Nossa Senhora. Ele faz o anúncio, e no diálogo normal, Nossa Senhora, como uma mulher, como um ser humano, como é que isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum. Tudo bem, que bonito que você está falando, mas como isso vai acontecer? Eu não tenho ideia do que vai fazer isso ser possível. E o anjo diz: Maria, não se preocupe. Eu só vim buscar um sim de sua parte. É suficiente que você diga sim, e tudo isso que eu estou anunciando para você vai acontecer. O ponto inicial para a realização dessas promessas que eu lhe digo agora, Maria, é o seu sim. É suficiente que você diga isso. Deixa o restante por conta de Deus. Então veja, ao encontro do anjo com Nossa Senhora, há o diálogo maduro entre os dois. Há uma sinceridade em Nossa Senhora dizer: mas eu não sei, é como quem diz, eu sou incapaz, e como isso vai ser feito? E o anjo, para colocar a garantia de Deus, porque era obra de Deus o que estava acontecendo, ele diz: olha, calma, a sombra do Altíssimo te cobrirá, o Altíssimo te cobrirá com sua sombra, a proteção de Deus está sobre você, a condução de Deus vai acontecer, então não se preocupe, diga simplesmente sim, Maria, e isso vai ser suficiente. E foi justamente o que ela fez. Imagina que nós estamos agora vivendo o tempo do advento, portanto um tempo de muita expectativa, porque estamos esperando o Filho de Deus. A nossa expectativa, a nossa atenção, a nossa vida está voltada para essa espera. Veja bem, nós temos o nosso jeito de esperar, mas o que Deus nos traz é sempre maior do que o que nós esperamos, saiba bem disso. É como se a gente pudesse dizer com toda segurança: o Deus que vem ao nosso encontro, Ele é sempre maior do que a expectativa que nós criamos para recebê-lo. E é justamente por isso, a propósito, que no tempo de Jesus, Ele não foi reconhecido como Messias por muita gente. O povo tinha um jeito de esperar. O povo é como se ele tivesse feito uma moldura, como quem diz assim: vai ser dessa forma que o Messias vem. Só que eles limitaram, eles deram uma finalização nessa expectativa de que nada diferente seria possível. E Deus surpreende. A palavra diz que os pensamentos de Deus em relação aos pensamentos humanos são exatamente distantes como o céu se distancia da terra. Então, porque aquelas pessoas não abriram para a novidade de Deus e disseram: o Messias vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, vai vir de tal lugar, e quando Deus surpreendeu, eles disseram: não, mas não é o Messias, e por isso Jesus não foi aceito por muita gente. Então isso para dizer para você que quando Nossa Senhora recebe, ela começou a criar a expectativa a partir da segurança que o anjo lhe deu. Eu não sei como se fará, para mim isso tudo é novo, mas se é de Deus, eu aceito. Então veja que a porta do coração da gente, ela é aberta com um simples sim que nós dizemos a Deus. Às vezes Deus quer simplesmente que a gente abra um pouquinho a porta do coração. Não quero saber depois não. Se é Deus que está batendo a porta, meu irmão, abra. Deixa que o restante Ele faça. Ele vem e Ele traz aquilo que Ele sabe que nós precisamos.
Se pode passar pela nossa cabeça naturalmente, como passou pela cabeça de Nossa Senhora, mas como é que isso tudo vai acontecer? Eu não tenho ideia que isso vai ser possível. Diga sim. O seu sim, o seu faça-se, o seu eu aceito, eu abraço, é o suficiente para o que Deus quer fazer na sua vida. Não tenhamos medo. Agora é importante nós criarmos esse coração dócil, como o coração de Maria. Você lembra que o Evangelho também, algumas vezes quando fala de Nossa Senhora, ele diz que tem momento em que Nossa Senhora não entendeu bem, mas o que ela fez? Guardou em seu coração. Tão bom se certas coisas da vida da gente, antes de uma decisão, antes de uma atitude, antes de uma palavra impetuosa que a gente queira dizer ou fazer, tão bom se o coração da gente fosse essa oficina onde se trabalham as palavras de Deus. Tão bom se a gente reconquistasse essa capacidade de silenciar. Não entendi, mas é possível a compreensão acontecer. Então eu vou deixar que essa palavra que eu ouvi de Deus, ela ecoe, ela se diga de novo, ela se repita e eu vá entendendo aos poucos. Nós estamos precisando fazer isso. Nós temos perdido, irmãos e irmãs, a capacidade da escuta de Deus. A escuta que é de uma forma privilegiada na Bíblia, o meio pelo qual Deus chega até a vida das pessoas. Olha o grande mandamento, antes das 10 palavras de Moisés: escuta, Israel, escuta, ouve, presta atenção. Nós precisamos resgatar. Hoje especialmente podemos pedir isso a Deus pela intercessão de Maria. Precisamos resgatar a capacidade da escuta, a capacidade da atenção que precisamos dar a Deus, para que as palavras de Deus não se percam. Muitas palavras de Deus têm se perdido na nossa vida, não tem sido tão eficaz na vida da gente, porque a gente não tem guardado para meditar como Nossa Senhora fez. Então hoje nós somos convidados a isso. Deus, hoje vimos pela proclamação da palavra, determinou o seu projeto a acontecer na vida dessa jovem, que hoje é a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Deus também tem planos para você. Deus também tem projetos para você. Talvez você tenha suas dúvidas diante disso, mas não se perca nas dúvidas. Simplesmente diga: porque é de Deus, eu vou aceitar, eu vou fazer, eu vou dar conta. Façamos isso. Feche os seus olhos, meu irmão, por um instante. Vamos rezar um pouco essa palavra, pedindo a Deus essa graça. Como diz o profeta Isaías, que o nosso ouvido seja ouvido de discípulos, como o de Nossa Senhora foi. De tão discípulo que ouviu, que acolheu a palavra de Deus, que trabalhou essa palavra e aos poucos foi compreendendo e, portanto, assumindo. A palavra que o Senhor quer de mim e de você, a partir dessa Eucaristia de hoje, é: faça-se em mim conforme a tua palavra. Vai dizendo isso baixinho. Você que está aqui no santuário rezando conosco, vai dizendo isso baixinho: faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus tem palavras de Deus para você, meu irmão, palavras divinas, palavras de mudança, projetos salvíficos para você. Diga para esses projetos: faça-se em mim segundo a tua palavra. Vai dizendo, vai repetindo, e vai se convencendo de que vale a pena confiarmos, mesmo sem entendermos plenamente. Deixa que o Espírito Santo realize isso em você. Permita que o Espírito Santo vá aguçando, vá trabalhando seu ouvido, sua sensibilidade, para perceber a vontade de Deus. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem
todos seus queridos filhos, e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde. Vai cantando isso, meu irmão, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, que a força do alto venha sobre nós, que a força do alto entre na nossa história, como entrou na vida de Maria, para que possa desenvolver os projetos e a vontade de Deus. Peça isso, confie, meu irmão. Abrace a vontade de Deus na sua vida, por condução, por moção do Espírito Santo. Creia, assuma, confie. Vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo, vinde. Cantemos com a força do nosso coração, supliquemos. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E lembrando desta palavra de Deus que acabou de ser proclamada, essa palavra de Deus que chega como palavra de salvação aos nossos ouvidos e à nossa vida. Meu irmão, se você tem consciência dos projetos de Deus na sua vida, dos desígnios de Deus na sua vida e na sua história, projetos e desígnios que talvez você tenha bloqueado pela sua falta de fé, projetos e desígnios que têm chegado pelo anúncio de Deus na sua vida, mas por causa do seu medo, por causa da sua insegurança, você ainda não disse um fiat, você ainda não disse um faça-se, você ainda não disse um eis-me aqui, seguro para o Senhor. Faça isso agora. Hoje Nossa Senhora está nos ajudando com uma força muito especial. Hoje é o dia da Imaculada Conceição. Hoje nós estamos muito mais próximos de Nossa Mãe do Céu. A mão de Nossa Senhora pega, segura nós. E nas nossas inseguranças, nas nossas indecisões, nos nossos medos, Nossa Senhora vem nos ajudar. Peça isso, meu irmão. Hoje, especialmente pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, peçamos confiantes para que Deus realize a sua vontade em nós. Que caia por terra todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, todas as nossas incertezas, todas as nossas fraquezas, tudo que tem bloqueado o projeto e o desígnio de Deus na nossa vida. Que Nossa Senhora, pela sua intercessão, que o Espírito Santo, pela intercessão de Maria Santíssima, venha destruir todos esses bloqueios. Vem Espírito Santo sobre nós. Nós somos a igreja de nosso Senhor. Nós somos essa igreja que professa essa história da salvação que chegou pelo sim de Maria Santíssima. E é graças a esse sim que nós estamos aqui louvando e bendizendo, engrandecendo o nosso Deus, confiando nessa força que continuamente cai e recai sobre nós, porque pedimos com fé. Vem Espírito Santo. Nós suplicamos, nós pedimos, nós buscamos com a força do nosso coração, para que na nossa vida hoje, especialmente hoje, se realizem, aconteçam a vontade de Deus, as palavras de Deus na vida da gente. A nossa palavra, Senhor, para o céu, a nossa palavra, Senhor, para o anjo, para o arcanjo, que também vem ao nosso encontro é: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim conforme a palavra divina, conforme o desígnio de Deus. Vai dizendo, meu irmão, eis-me aqui, faça-se em mim conforme as promessas e a palavra de Deus. E deixe-se conduzir, sempre e cada vez mais, pela força do alto. Nunca duvide, meu irmão, minha irmã, a sombra do Altíssimo sobre nós permanece, porque somos e fomos batizados nesse mesmo Espírito Santo, que conduziu Nossa Senhora no seu sim, que conduziu a Jesus em toda a sua vida e que conduz a cada um de nós cristãos. É a esse Espírito Santo que nós clamamos,
que nós pedimos pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.